Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 10 de fevereiro, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês os nossos insights e as nossas análises do mercado. Pessoal, hoje, né, a bolsa e os ativos, como um todo, estão esperando amanhã, né, payroll, o nosso payroll, né? A gente teve hoje taxa de inflação mensal e anual, tá? Vendas no varejo, isso aqui deu um ar para os DI subirem, né, e a nossa bolsa cair. Tivemos vendas no varejo, né? E também acho que foi só isso, né? Até então, o Red Book também nós tivemos, mas ele não precifica tanto, né? Mais vendas no varejo. Então, galera, bora para nossa análise aqui, começando que os nossos índices, né? As bolsas, elas estavam um pouco flat, tá? Tava um pouquinho flat, meio que no 0 a 0. Setor de energia também estava, né? Ele sentiu agora a abertura do mercado americano, 11h30, né? Ele começou a realmente ficar negativo, estava flat, tá? Os bondes, né? Inclusive ali nos Estados Unidos, eles estavam um pouco mais flat, mas numa tendência de alta, estava de 0,30, 0,40. Metais caindo, né? Metais eles estão caindo, inclusive vou ressaltar aqui o nosso org ficou flat durante todo o pregão, né? Basicamente 0, 0,0, 0,1, 0,2, de forma positiva, né, pessoal? Então, começando aqui pelo nosso mini índice, né? A gente teve esse drive de mercado que deu um ar mais vendedor, tá, galera? Deu um ar mais vendedor para nossa bolsa. E para os nossos juros, né? Vocês viram aqui, olha só os vértices. Eles trabalharam, né, até mais ou menos um mais 11 aqui no polo positivo, né? Então eles ficaram de uma forma um pouco mais altista, mas depois eles tiveram um arrefecimento, pessoal. Então a gente tem um arrefecimento e agora eles estão um pouco mais flat, né, galera? Hoje o mercado ele ficou dentro da curva gaussiana, né, que eu falo aqui para vocês. Tem que ele ficar ele ficou confortável, né? Não subiu mais que 0,5%, né? O índice e o nosso dólar, né? Então amanhã vai ser um dia. Hoje os players estão guardando mais as fichas para amanhã, né, pessoal? Então, que eu visualizei aqui na abertura de mercado, o índice criou essa liquidez e aqui a gente tem o nosso ajuste, né? Nosso ajuste que ele foi lá e interagiu e o POC está aqui embaixo, tá? Então ele fez essa movimentação, né? Que ele trouxe essa liquidez aqui. Como nós estávamos numa tendência de queda até então, seria interessante. Aqui já dava para especular a venda para trazer para essa liquidez, né? O alvo realmente seria desafiar essa mínima, só que ele fez depois, né? Inclusive os players defenderam na venda, né? Eles estavam defendendo a venda aqui no 186,300, né? 186,300, 186,200. Então a venda ela ficou defendendo aqui, né, de forma mais forte, né? Então foi criada uma liquidez aqui, né, galera? Criou-se uma liquidez, tá? A abertura do mercado à vista, olha, né? Flat, né? Então estava um pouco mais flat, sendo que o setor bancário ele estava meio que carregando, né, o nosso índice, tá? O nosso Ibovespa, né, que está 0,05 nesse momento, né, 1,6. Então, olha só, galera, flat, né? Um pouquinho mais para alta, sim, mas olha só as ações, os ETFs, os índices. Então, estava muito claro, né, galera? Mas se nós formos olhar para o exterior e as commodities, estava um pouquinho melhor para venda, tá, galera? Estava um pouquinho melhor para venda. Então ele fez até algumas movimentações, né? Que ele
tocava nessa liquidez, recusava, tocava na liquidez, recusava. Depois fez uma movimentação um pouco maior, tentando renovar a mínima até então, né? Até então aqui, galera, o que era mais interessante, a venda, tá? Mas depois aqui ficou um pouquinho mais confuso, olha só, né? Olha aqui, né? Os nossos, conforme eu falei, né? Mas aqui também nós temos o nosso VIX, né? E o VIX, conforme nós temos o nosso VIX do S&P, o VIX do Brasil, né? O VIX BR, o VXBR. Então, quando ele sobe, geralmente o nosso mini índice, a bolsa, cai, né? Quando ele desce, geralmente ele sobe, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, né? E tá bem com disparidade dos outros, né? Dá para ver de cara ele aqui, né? Então essa linha aqui é o nosso VIX-BR, né? Então tava fazendo uma movimentação que tava acusando, né? Então tava acusando esse movimento. Então aqui começou a ficar um pouquinho mais obscuro, né? Porque o índice ele ficou preso esse caixote, mas aqui a tendência até então seria melhor especular na venda, tá, galera? Inclusive as agressões, né? Olha só, a agressão de vendas elas estavam mais fortes. Mas depois da abertura do mercado americano, pessoal, da abertura do mercado americano, e aqui eu vou estar mostrando o nosso EWZ, né? Nosso EWZ que está 0.05, né? E o BR Titan em 0.22, né? Ele até que tá um pouquinho, né? Abriu um pouco na queda, mas depois conseguiu recuperar, tracionando essa liquidez para níveis mais acima, né, pessoal? Então, esse aqui fez um novo sentido, tá? Fez um novo sentido, a abertura do mercado americano potencializou, né? Potencializou essa movimentação. Então ele fez essa movimentação aqui em cima dessa liquidez maior, né? Então a gente tem aqui a nossa liquidez e as agressões começaram a se inverter, né? Então a gente estava vendo aqui a agressão de venda maior. Quando ele chegou nessa região aqui que ele se sustentou, né? Aqui seria interessante até então fazer uma compra, né? E aqui eu digo para vocês que a compra, né? Olha a nossa média aqui dos plays que especularam na abertura do mercado americano, né? Então, no meu entendimento, né, a gente tinha a compra daqui do POC, né, até aqui. Até então o nosso ajuste, né, que ele já foi no primeiro movimento, ele já foi negado, né? Então esse alvo aqui ele descaracterizou a venda aqui, né? Porque, olha só, né? A gente começou a ver uma guinada aqui de alta, né? Então, as ações, né? Principalmente o setor bancário, tá, galera? Também os índices, né? Eles começaram a fazer essa movimentação mais forte aqui, subindo, né? Depois devolveram mais um pouco, mas a verdade é que hoje o dia ele foi um pouco mais brigado, né? O mercado ele tá esperando realmente amanhã, tá, galera? O mercado está esperando que vai acontecer desse payroll. Então, dólar, né, galera? Dólar também, pessoal. Dólar, aqui a gente tem a linha zero, olha só. Ficava negativo, positivo, negativo, positivo e agora tá leve alta, né? Então, hoje o dia foi mais brigado, inclusive com as nossas moedas, as outras moedas, que são os nossos pares aqui, né? As moedas mais fortes, né? E as moedas aqui emergentes, né? Mas que são principalmente a China aqui, que é o nosso adversário e principal amigo, né? Importações e exportações. O que aconteceu? Isso aqui estava um pouquinho, mas ficou positivo, ficou negativo justamente com o nosso dólar, né, galera? Então hoje a gente teve movimentação no câmbio de compra e de venda. Tá aqui a nossa a linha gaussiana, né? Que eu tenho aqui que eu deixo um pouquinho
escondida, né? Então aqui o dólar ele pode ficar confortável, ele está confortável, né? Ele fica aqui fazendo o que ele quer, né? Então aqui os players de mercado que é 0,33, né? 0,33, 0,33 negativo e positivo. Aqui o dólar ele não está fazendo nada, né? Ele vai ficar 66,33% do tempo, tá, galera? Então, mas, né, a gente tem aqui a taxa máxima de câmbio, né, o BRLT, parâmetro de abertura, máxima da CME, mínima da CME, né? E aqui nós temos o ajuste e o POC de ontem. Então, do ajuste, do POC e da mínima da CME, né, dava para ter trazido para a máxima da CME e para a taxa máxima de câmbio. Então, quem fez essa movimentação, né, é bem verdade que ele já fez essa movimentação logo no primeiro minuto, olha só, né? Então, quando a gente teve esse drive de mercado, um candle de 2 minutos já fez essa movimentação. Mas quem conseguiu, né, ficar comprado aqui e trazer para a taxa máxima, né, taxa máxima da CME, e o BRLT, né, que é o dólar turismo, fez um excelente panorama de mercado, né? Obteve sucesso. Então, eu falo aqui para vocês, né, pessoal, essa aqui é um pouco mais complexo de se manter, né, por causa que o nosso câmbio ele ainda está esperando a abertura do mercado à vista, né, que isso aqui vai movimentar mais um pouco o nosso câmbio, e é um pouco mais difícil operar a primeira janela do nosso câmbio, né? É mais interessante esperar 2 PETAX, né? Nesse caso aqui nós tivemos, pessoal, ele criou essa liquidez, né? Ele tem uma liquidez, tracionou um pouco aqui em cima e fez o primeiro preço futuro. O primeiro preço futuro, né? Aqui eu achei um pouco interessante, né? Eu achei um pouco interessante porque os nossos vértices, os juros tava subindo, né? E também conforme eu falo para vocês, das nossas moedas, né? Então as moedas elas estavam ganhando do real, depois elas começaram a perder, depois começaram a ganhar de novo, né? Começaram realmente a ganhar e depois fizeram esse movimento mesmo bem parecido com o nosso câmbio no caso aqui do dólar, tá? Então da nossa paridade que nós operamos, que é o nosso dólar, né? Que é o dólar versus o real. Tá, ele fez essa movimentação e aqui seria interessante realmente já especular numa compra, né? Por causa dessa tendência até então de alta. Chegar aqui perto, o que a gente faz? Coloca um pouco no bolso e traz pro zero, né? E ele ia tirar a gente, né? Verdade é essa. Então aqui o mercado ele fez uma movimentação que ele tracionou essa liquidez aqui para o preço futuro. Depois buscou na segunda PETAX, buscou o primeiro spot do dia, né? E aqui a gente tem a segunda taxa à vista, né? Então a gente tem o primeiro PETAX, a segunda PETAX e a terceira PETAX aqui em verde, né? Deixa eu só aumentar mais um pouco para ficar um pouco melhor, né? Então tá aqui, né? Primeira PETAX, segunda PETAX, terceira PETAX futura, né? PETAX futura final, aqui o spot do dia, que é o nosso D0, a taxa, né? A nossa PETAX à vista, né? A terceira, aqui a segunda e aqui os dois spots do dia, né? Os dois, o segundo e o terceiro, e esse aqui é o nosso spot final. Então, o mercado ele meio que buscou o primeiro spot do dia, né? Aqui foi quem conseguiu pelo menos fazer um scalp para trazer para esta maior liquidez até então, essa liquidez aqui, né? Que está balizando o mercado, fez uma operação interessante, né? O alvo aqui já seria o preço futuro, tá? Mas hoje o dia, galera, hoje o dia ele foi difícil de ser operado, tá? O nosso câmbio também, né? Ele fez a terceira PETAX aqui, né? E quem conseguiu ficar comprado para vir renovar essa máxima, né? Que ele chegou aqui
até onde ele foi defendido, né, acesso à zona de preço do 230, o mercado ele negou e depois foi fazer a nossa última Petax, né, e fez uma movimentação aqui que é interessante, né, que ele procura o preço à vista já para vir renovar essa máxima. A gente tem essa aqui como uma operação de protocolo, né, pessoal? Então ele no sentido de scalp, mas ele não fez, né, essa movimentação, né? Ele até poderia ter dado uns pontos, mas ia tirar aqui o trade no zero, né? Dá para colocar um ponto no bolso e trazer para o preço de entrada. No câmbio, nós temos que operar assim, tá, galera? O câmbio ele não é tão direcional quanto os nossos outros ativos, quanto as ações, né? Os índice, né? No caso a bolsa é um pouco mais de tendência, é melhor para o trade. O câmbio ele é muito chato para ser operado, né? Ele é técnico, muito obrigado por pontos e isso aí muito bom para a gente fazer scalp, né? Pegar um pouco de pontuação, colocar no bolso, né? Colocar no bolso e vir trazendo, né? Vim trazendo e tentando pegar o máximo de pontuação possível. Se ele tira, né, no caso aqui, tá, a gente faz uma operação, né, compra aqui, ele sobe, já faz a parcial. Se ele te tira e volta, tu já tá no teu preço de entrada, né, tu colocou um pouco de pontuação, né, um pouco de dinheiro no bolso. Isso aqui é como se opera, pelo menos nós, pessoas físicas, né, que a gente não tem tantos contratos para ficar defendendo aqui, né, para defender a posição, tá? Mas hoje dia obrigado, né? Amanhã vai ser um dia mais interessante. Então, galera, é isso aí. Eu desejo a vocês bons trades. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas? Escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!